Oi, pessoal, tudo bom? Bem, a minha intenção aqui é criar esse canal de comunicação mais direta com vocês, fazendo essas videoaulas, para dar oportunidade para quem não pôde ir à aula, aprender o conteúdo, não ficar atrasado no conteúdo, e para quem foi à aula e quer dar uma revisada, deu uma dormida, sei lá. A ideia é história sem sono, para você não dormir. Ou seja, mas não é a intenção de criar um canal, ficar famosinha. No final, não vou dizer assim, você gostou? Dá um like aqui embaixo. Que like? Não tem nada disso não, tá? Somos eu e vocês aí do outro lado. Sendo que não vai ter vinheta, música, efeito sonoro, quadro aqui de resumo. Acompanha aí, não tem nada pra você acompanhar. Só eu, Elaine aqui, tá? Como eu disse, é só mesmo pra gente não ficar atrasado no conteúdo, tá? Para quem foi e para quem também não foi, obviamente. Vamos de uma vez, então? Vamos direto ao ponto? Vamos falar hoje do conteúdo do terceiro ano, para as turmas de terceiro ano, Imperialismo, a Era dos Impérios. Bem, a Era dos Impérios, ela foi uma dessas eras na época histórica, em que você define muito bem quando começou e quando terminou. Foi de 1875 a 1914. Final do 19, início do 20. E o interessante é que quando a gente pensa em 1914, a gente logo lembra da Primeira Guerra Mundial. E eu já digo para vocês que é meio que impossível você pensar na Primeira Guerra Mundial, nas causas que a levaram, nessa grande guerra que chocou o mundo, que mudou o mundo e que deu início, de fato, ao nosso século, sem pensar no imperialismo. Foi uma era de paz, o imperialismo, de paz eu digo na Europa, né, que abriu para uma era de guerras, para, como o Eric Hobsbawm vai dizer, o século XX, a era dos extremos. Guerras, 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 guerras. Se prepare, porque a partir de agora a gente vai estudar muita, muita revolução e muita guerra. O século XX foi esse período da história curto, né, de 1914 a 1991, historicamente falando, que chocou muito o planeta. E o que imperialismo tem a ver com isso? Tudo, absolutamente tudo. Bem, vamos pensar no seguinte: como era o mundo em 1875? Parte daí. A Revolução Francesa cortou a cabeça dos reis absolutistas. Nem todos, né? Eu digo simbolicamente, ela abole o absolutismo, ela abole aquela sociedade de corte, aquela sociedade hierarquizada, né, em que o rei detinha todo o poder concentrado em si. E somente enriqueceria, somente prosperaria aquele que estava diretamente ligado aos interesses do rei. A Revolução Francesa, esse grande terremoto social, como eu costumo dizer, ela altera essa configuração. O rei precisou entender que para ele continuar no poder, ele precisava se aliar aos novos vencedores dessa nova ordem. Em 1875, quem eram os vencedores? A burguesia, grava isso. A burguesia. Foi o mundo dessa era dos impérios, foi um mundo feito pela burguesia e para a burguesia. E o que a burguesia era? Quem detinha o poder econômico? Burguesia capitalista. E qual é uma das características principais do capitalismo? Ele não é estático. Um burguês, um industrial, ele jamais vai chegar e vai dizer: até aqui tá bom, tô ganhando 100 e eu vou continuar com esse 100 e tá tudo ótimo e continuarei assim e não preciso expandir mais e ganhar mais e diversificar mais. Não, ele pensa exatamente o contrário. O capitalismo, ele quer se expandir. Ele precisa de gente para consumir os seus produtos. Não interessa que gente é essa, né? Mas gente numericamente falando, precisa de gente para consumir, ele precisa de matéria-prima para produzir e ele precisa de espaço, além
do seu quadrado territorial. Como é a Era dos Impérios? Por quem que ela foi conduzida, então, a Era dos Impérios? Vamos falar de uma forma muito clara. Eu não estou seguindo aqui, não peguei o livro de vocês para não carregar peso para casa, mas é como se eu estivesse dando aula aí. Então, presta atenção. O imperialismo foi esse processo de expansão de mercado, de capital, busca de matérias-primas em outros lugares, conduzido pelas grandes potências europeias. Quem foram os atores principais? As potências europeias, tá? Com o auxílio da burguesia industrial, do capitalismo monopolista, ou seja, do capitalismo dessas grandes empresas que tinham um monopólio comercial para se instalarem e, a partir dali, enriquecer. É muito diferente esse processo de expansão do imperialismo, ou também chamado em alguns livros de história de neocolonialismo, do colonialismo dos séculos 16 e 17. Vamos dar uma comparada, só para você lembrar? Nos séculos 16 e 17, as potências europeias, tendo à frente Portugal e Espanha, e depois a Inglaterra, a França, a Holanda também, elas descobriram quem? A América, descobriram um novo continente e partiram dali para explorar. Esses novos lugares descobertos eram as colônias. Eram suas colônias, tinham um pacto colonial com elas, qual era a política econômica do colonialismo? Mercantilismo. Quem conduzia a economia? O Estado. Era o Estado que conduzia a economia. Ou seja, ele era o ator principal. O Estado, quer dizer com isso que o Estado estava absolutamente sozinho? Não, ele não estava sozinho, mas era ele quem conduzia esse processo. A economia era impulsionada pelo Estado. O Estado era o grande ator. E no século XIX, no neocolonialismo e no imperialismo, quem impulsiona é a burguesia europeia, aliada, obviamente, às grandes potências. Eu posso colocar as grandes potências em segundo plano? Não coloque as grandes potências como segundo plano, porque eram os novos impérios que surgiam, a propaganda era da expansão daquele país. Vou explicar melhor. O que o Eric Hobsbawm em A Era dos Impérios vai dizer? Ó, Era dos Impérios, 1875 a 1914, nesse livro aqui. Ele vai dizer assim, era chamada a Era dos Impérios não apenas por ter criado um novo tipo de imperialismo, mas também por um motivo muito mais antiquado, ou muito mais simples, né? Foi provavelmente o período da história mundial moderna em que chegou ao máximo número de governantes que se autodenominavam imperadores, ou que eram considerados pelos diplomatas ocidentais como merecedores desse título. Então, não tem como eu desvincular o ator Estado nesse processo imperialista. Só que o Estado, como eu estou em casa, tá, meu cachorro vai interromper a gente latindo às vezes. Ignora. Era o Estado. Só que ele tinha como... não tinha mais como o condutor, sabe, o protagonismo. O Estado seria aquele que estaria acima, dando liberdade para o indivíduo, capitalismo liberal, tá? Dando liberdade para as empresas agirem dentro e fora dos seus territórios. Mas a bandeira não era da empresa, a bandeira era do Estado, compreende? Era uma união muito, 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 muito lucrativa. Porque o Estado, tanto no colonialismo, olha só, tô pensando aqui, tanto no colonialismo quanto no neocolonialismo, o Estado ele oferecia uma característica ideológica, né? O motivo, porque não dá para você chegar, o que eu falei na sala, não dá para você chegar num país ou numa região que ainda não era formada como país
e simplesmente dar uma explicação objetiva, crua e fria, como eu dei até aqui agora. Uma explicação simplesmente econômica, uma explicação simplesmente política. Olha, nós estamos expandindo o nosso capital, nós estamos buscando o mercado consumidor, e estamos aqui nessa região, e somos os grandes poderosos mesmo, e através da Conferência de Berlim, em 1884, 1885, nós fizemos a partilha desse território, que é a África, e nós vamos mandar na negócio todo aqui agora, entendeu? Haveria muito mais resistência. Claro que houve resistência, não confundam. Houve luta, houve guerra, só que houve uma superioridade militar absurda em relação aos grandes potências europeias e os territórios conquistados. Não confundam isso. Eu não quero me perder na explicação, porque uma coisa puxa a outra, mas o que eu estou dizendo é que essa explicação nua e crua e prática, bem pragmática, ela não justifica em si só o imperialismo. É preciso uma justificativa ideológica. Qual foi a justificativa ideológica dos séculos 16 e 17? A expansão da fé católica. O que Colombo vai justificar, o que Colombo vai vender para Isabel e Fernando? Ele apela para o sentido da burguês, de expansão do comércio do Fernando, e apela para a religião da Isabel, chamada de rainha católica, para expandir a fé católica, né? Num momento muito propício ali na Europa. No caso do neocolonialismo, então, qual foi essa ideologia? A ideologia do mito da superioridade racial, ou a ideologia também chamada de fardo do homem branco. O século XIX, ele é um século muito conhecido pelas suas teorias científicas evolucionistas. Né? O século XIX é aquele século que, de fato, ele se desprende das explicações meramente teóricas, não é teórico que eu queria dizer, das explicações metafísicas, sabe? Para explicações mais claras, mais científicas. E o século XIX, ele é o século dessa ideia de que havia uma... Não tem Darwin, a evolução das espécies. Darwin vai dizer que nós evoluímos e são aqueles que se adaptam melhor àqueles que sobrevivem no ambiente. Pois então, adaptam a teoria de Darwin das espécies para a sociedade, que é o que se chamou de darwinismo social. O que era o darwinismo social? Assim como as espécies, as sociedades também evoluem. Pensa aí, eu desenhei até isso no quadro, né? Mas reflete aí como se fosse uma linha, né? Uma linha. A linha tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Assim seriam as sociedades também. Nessa linha haveria a ideia de progresso social, que alguns povos estariam mais à frente e outros povos estariam atrasados. A ideia é que existia esse muro, esse impedimento dos mais, que tinham mais progresso e daqueles que tinham menos progresso. Quem é que tinha mais progresso? O homem branco, europeu, que carregava consigo a ideia de civilização. E os negros africanos, eles estariam nesse processo, eles estariam lá atrás. Então, a ideia era que os brancos civilizassem a África, que eles levassem até lá, até eles, a ideia de progresso. Sabendo que um branco sempre seria um branco mais evoluído e com muito mais progresso do que o negro que mais tivesse estudado. Não é para equiparar, entende essa ideia? O branco sempre estaria à frente, mas o branco, que ele era muito maravilhoso, bom, ele conduziria os negros nesse processo. Na verdade, era como se fosse um favor. Eu vou procurar aqui o fardo do homem branco.
era um escritor inglês chamado Rudyard Kipling, que escreve esse poema. Eu vou citar para vocês, só para vocês entenderem. Veja bem. Tomai o fardo do homem branco. Envia teus melhores filhos. Vão, condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Último parágrafo. Tomai o fardo do homem branco, sem a mão de ferro dos reis, mas sim servir e limpar a história dos comuns. As portas que não deveis entrar, as estradas que não deveis passar, vá, construas com a sua vida e marque-as com a sua morte. O que é um fardo? Como eu perguntei para vocês na aula, o fardo é algo que você carrega. Você tem que carregar, é meio que um karma. Sabe, uma coisa que você carrega, mas você sabe que é por um objetivo maior e tal. Então, qual seria esse fardo do homem branco? Civilizar a África, levar a civilização da África. E com isso, cria-se a ideia de uma história superior, de uma ideia de raça, né? Que a gente sabe hoje que não existe, a raça é uma construção social. Há essa ideia de que nós estamos aqui nós somos o padrão, nós estamos bem à frente nessa linha evolutiva da sociedade. Né? Não há como eu dizer para vocês aqui a consequência disso para as regiões que foram absurdamente invadidas por essas grandes potências europeias. Mas uma das consequências que a gente pode dizer, porque a gente não viveu na pele isso, acho que nem assim talvez a gente conseguisse sentir o peso disso. Mas a ideia é que a divisão entre dominantes e dominados, ela se dava muito por essa via ideológica de superioridade. A nossa história é melhor, e aí a nossa língua é melhor, a imposição dessa língua, né? A minha escritora preferida, até falei para vocês, né, Chimamanda Adichie, eu estou terminando de ler esse livro aqui, americana. Ela é uma grande escritora nigeriana, e ela disse que, acho que até os 12 anos, ela era uma leitora compulsiva, e até os 18 anos de idade, as referências dela não eram sobre ela. Ela lia os contos ingleses, lia os contos das meninas de cabelos loiros, ruivos, que com o vento os cabelos balançavam, e ela não entendia muito bem, porque o cabelo dela não balançava daquela forma, ou seja, não havia essa referência, sabe, de quem eu sou, de valorizar quem eu sou. As marcas do imperialismo, as marcas dessa colonização estão presentes até hoje nos países colonizados. E eu vou além, né? Não só no século XIX, nessa partilha da África realizada pela Conferência de Berlim, 1884 e 1885, mas também deixa a marca para todos nós, que fomos colônia, né? Bem, deixa eu voltar aqui, eu já falei algumas coisas importantes. Voltando ao raciocínio, então, o imperialismo foi esse período entre 1875 e 1914, que levou à expansão dos mercados, busca de novas matérias-primas, conduzida pelo Estado, mas o Estado dando liberdade para que um capitalismo agora diferente, o capitalismo monopolista, né, as grandes empresas se instalassem nesses lugares e lá explorassem. Quem eram essas grandes potências? Europa, na Europa, Grã-Bretanha, que tinha uma maioria, França, Bélgica, no Congo belga, Holanda, deixa eu lembrar aqui, Itália,
Itália e Alemanha. Itália e Alemanha, na verdade, elas entraram um pouco atrasadas, né, nesse processo de divisão, de busca, porque elas estavam passando por um processo interno de unificação política. Nenhum país ele se lança externamente se há uma questão política interna a ser resolvida, uma guerra civil em curso, por exemplo. Então, elas terminaram o seu processo de unificação e se lançaram. E o que essas grandes potências que eu acabei de falar? Grã-Bretanha, França, Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha, Portugal, né? As colônias portuguesas só no final do século XX que foram independentes. O que elas fizeram? Elas, então, redividiram o continente africano através dessa Conferência de Berlim e tiveram protetorados locais de ação, direta ou indireta, na Ásia. Então, o foco do imperialismo no século XIX é a África e a Ásia. A África toda foi redividida. Olha o que o Hobsbawm vai falar de novo, ó. Por volta de 1914, a África pertencia inteiramente aos impérios britânico, francês, alemão, belga, português, marginalmente menos, né, espanhol. À exceção da Etiópia, a antiga Abissínia, que lutou, resistiu contra os exércitos italianos. Da Libéria, aquele pedacinho de terra no oeste da África Atlântica, na costa da África Atlântica, que foi um pedaço de terra comprado pelos Estados Unidos para os escravos recém-libertos de lá irem para lá. Então, Etiópia, Libéria e uma partezinha do Marrocos que ainda resistia à conquista completa. Ou seja, houve, como a gente já viu, tem um livro de vocês, a chamada Partilha da África, você vai ver aí essa divisão. Em relação a nós, América, né, o livro de vocês traz que o imperialismo ele se deu na África, Ásia e América. Por que foi diferente aqui? Bem, a doutrina Monroe, certo? A doutrina Monroe foi a doutrina chamada de América para os Americanos, de 1823. A ideia era retirar a América, e isso é doutrina dos Estados Unidos, tá? Presidente dos Estados Unidos. A ideia era retirar a América dessa ideia de colônia da Europa. América para os americanos, né? Ou criticamente a gente fala América para os norte-americanos, é que a gente já tinha a nossa grande potência aqui. E essa grande potência eram os Estados Unidos da América. Então, a Europa, não venha se meter mais aqui no nosso quintal, por favor. Os Estados Unidos tinham suas próprias colônias, a gente vai ver no final do 19, em que ele ganha, né, possessões lá no Pacífico, como nas Filipinas, né? Cuba ali, onde ele age diretamente a partir da Emenda Platt na Constituição cubana, isso é assunto para depois, mas a ideia era essa, não venham se meter aqui na América. Quer dizer que a gente não era colônia? A gente não era colônia nesse sentido oficial, entendeu? A gente não foi redividido. O Brasil permaneceu, nessa época a gente era o quê? A gente era final do nosso segundo reinado, né, quase na queda ali do Dom Pedro II, e início da nossa república, chamada República Velha, República do Café com Leite. As Américas, Hobsbawm de novo, constituíram a única região importante do globo onde não houve rivalidade séria entre as grandes potências, entendeu? Então, nesse sentido, houve imperialismo aqui, houve uma imposição, né, dessa forma de capitalismo internacional, mas a gente sofria mais em relação ao nosso grande vizinho, a nossa grande potência aqui, que era nos Estados Unidos da América, nesse sentido. Bem, o que eu posso continuar agora a falar, então, sobre o imperialismo nesse resumo? Eu posso falar sobre a Guerra do Ópio. Vamos lá, o que foi a Guerra do Ópio mesmo? A China ela tinha um mercado fechado, né?
Isso não era interessante para a grande potência do século XIX, que era a Grã-Bretanha. Eu estou dizendo que o imperialismo ela era essas grandes potências, mas a maior delas, o grande império, onde o sol nunca se punha, era a Grã-Bretanha. E aí a Grã-Bretanha começou a vender clandestinamente o ópio para a China. O ópio é um leite retirado da semente de papoula. E ele tem efeitos sedativos, sabe? E o governo chinês proibia, porque vicia. E aí o governo chinês começou a apreender as cargas de ópio que chegavam nos portos da China e jogar fora, né? E a Inglaterra não gostou muito dessa história, obviamente, e dá-se início à Guerra do Ópio lá na China. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu pesquisar aqui o dia, né? O ano, para a gente ter essa ideia de. Achei. 1839, 40, 41. Engraçado, né? Antes do. Você não falou que a era dos impérios não começa exatamente em 1875, no sentido assim, pá! Não, mas já havia. Em 1875, esse processo já estava muito mais adiantado, essa divisão estava muito mais clara, tá? Nesse sentido. A Guerra do Ópio ela se deu anteriormente, mas seguia essa mesma lógica. Então, qual foi a consequência dessa Guerra do Ópio entre Grã-Bretanha e chineses? Os chineses perdem essa guerra, a superioridade bélica britânica era absurda, né? E com isso, com os chineses perdendo essa guerra, a China se abre às zonas de influência econômica para o Ocidente e ainda doam, até 1997, foi feito um tratado, o Tratado de Nanquim, doar a região de Hong Kong, que só foi devolvida à China em 1997. Eu tinha 12 anos, mas eu me lembro desse fato, né? Então aí, vocês nem eram nascidos, né? Socorro. A Guerra do Ópio para você é uma forma de mostrar para vocês essa imposição. A China não chegou a ser colônia oficial da Grã-Bretanha, mas ela teve que se abrir ao capitalismo internacional, né? O capitalismo ele não é legalzinho nesse sentido, não. Vamos lá, vamos entrar nesse processo aí, vamos ficar rico, vamos ganhar dinheiro. Eu preciso de você para ser aí meu mercado, meu mercado consumidor, minha matéria-prima, minha força de trabalho, etc. e tal. A gente tem também dois exemplos, que eu não vou me estender aqui, tem no livro de vocês, dá uma olhada na Guerra dos Boers e nas Guerras dos Boxers, tá? Também. Bem, para finalizar, eu queria dizer o seguinte. O que tem a ver esse processo de grande concorrência com a Primeira Guerra Mundial e com o século XX? Bem, tem tudo a ver. Para pensar. Essas grandes potências, elas tinham os mesmos objetivos, certo? Enriquecer, expandir o mercado, esse capital monopolista. No livro também procurem, tem uns detalhes dos trusts, dos cartéis, né, que é a combinação dessas grandes empresas, de preços, etc. E onde é que eu estava? Já sei. Essas grandes potências, então, elas tinham esses mesmos objetivos. Então, obviamente que esses objetivos iriam um dia se chocar. O que essas grandes empresas que estavam... o que essas grandes potências que estavam oficialmente em paz, a Era dos Impérios foi uma era de paz, que deu início a uma era de guerra, né? O que elas faziam secretamente? Elas se armavam secretamente. Por quê? Elas precisavam ter poder bélico suficiente para lutarem uma com as outras, caso seus interesses nacionais se chocassem. Existe um general, na época ainda prussiano, antes da unificação da Alemanha, que é o Clausewitz, aliás, muito amado, idolatrado, salvo pelo Hitler.
E o Clausewitz escreveu um livro na época chamado Da Guerra. Ele é o livro mais teórico para se tratar de guerra, tipo, é a Bíblia sobre a guerra, é o Clausewitz. E o que Clausewitz vai dizer sobre a guerra? A guerra é a continuação da política por outros meios. E ele vai trazer a ideia de uma guerra total, uma guerra que toda a sociedade vai se envolver. Essa ideia de que a guerra é a continuação da política para os outros meios se encaixa nessa ideia do imperialismo, onde a política já não dá conta de conviver com os interesses díspares dessas grandes potências, explode assim a guerra. Esse período da Era dos Impérios é chamado de paz armada. Estranho, né? Paz armada. Você tá em paz? Você não tá armado, bicho. Você tá de boa. Eu tô em paz. O homem, quando... O aluno até falou, né? O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Citou essa frase de Charlie Brown aí na sala. Agora, paz armada, ou seja, secretamente essas grandes potências estavam se armando caso acontecesse a explosão de uma guerra, e aí eu era o império tal, eu era o todo-poderoso, eu não podia ficar atrás. Então, esse processo de expansão leva consigo um processo de concorrência entre as grandes potências europeias, ok? E aí, a partir disso, vai explodir. Recomendei para vocês, para finalizar, o filme do Sherlock Holmes, O Jogo das Sombras, que tem lá o Moriarty, o vilão matemático, o gênio matemático. O Moriarty, sacando esse processo internacional de concorrência, ele vai comprando as indústrias bélicas para se armar, para ser a oferta para a demanda para a guerra. Porque foram essas indústrias bélicas que dariam essa oferta para a demanda da guerra. Certo? Vê se não tem lógica, gente. Há uma demanda em curso. Eles estão cada vez mais inflamados. Eu preciso ter oferta de armas. Por isso que a indústria bélica ela cresce tanto e a ideia de uma tecnologia de guerra foi muito, muito buscada. E aí, no final, quando o Sherlock Holmes e sua equipe conseguem impedir o plano do Moriarty, aí o Sherlock Holmes todo lá orgulhoso, lá, tá vendo? Impedimos seu plano. E aí o Moriarty sabiamente diz: vocês não impediram, vocês adiaram, porque o fato é que há uma guerra em curso e isso é inevitável. É muito assim, não dá pra gente falar o que é inevitável e o que não é em história, porque a gente só sabe do que de fato aconteceu. Então é muito confortável estar aqui hoje em 2018 dando essa aula para vocês, porque eu sei que a Primeira Guerra Mundial aconteceu depois. Mas é importante que você faça essa relação entre imperialismo, concorrência internacional, um capitalismo monopolista, né, em que havia esse alvará das grandes potências para essas grandes empresas investirem fora, apesar da bandeira do país estar lá, é preciso fazer essa ligação, né? Não tem como separar os processos históricos como processos meramente independentes, alheios, de qualquer forma. Bem, gente, eu acho que foi isso. 33 minutos de aula, tá bom? Porque é meio chato, né? A ideia é história sem sono. Não sei se alguém dormiu, se alguém desligou. Sei lá. Mas claro que a nossa aula, o contato com vocês, as dúvidas de vocês é muito melhor. Mas, como eu disse, foi uma forma mais prática de eu encontrar para quem quiser revisar. Bom? Um beijo. Dá um like, tô brincando, não precisa dar like, não. Tchau.